Contam os meus mais velhos que um certo dia Xangô acordou não se sentindo forte o suficiente. Pois é, um certo dia Xangô acordou com a sensação que ele precisava desenvolver um certo tipo de poder para ele ser o rei que ele gostaria de ser. Sem saber muito bem o que fazer, então Xangô decidiu consultar Ifá para ver, o que deveria ser feito para ele conseguir desenvolver o reinado dele como ele gostaria. Ao consultar Ifá diz para Xangô que ele precisa de um ebó, que ele precisa preparar um ebó para desenvolver o poder da fala. E a fala é o que ele precisaria se empoderar para ser um bom rei. Porém, esse ebó ele não poderia ser preparado por Xangô. Ifá disse que a única pessoa que poderia buscar esse ebó para Xangô era Yansan, Oiá. Yansan é a mãe, que transita entre os Oruns. E ela poderia sim, visitar a casa dessa grande mãe antiga lá no Orum, um lugar reservado, só para aqueles que tinham acesso. E Yansan era essa. Yansan era a esposa de Xangô. Então Xangô vai até Yansan e pede para que ela faça isso por ele. Yansan, leal como sempre, aceita de prontidão fazer esse trabalho. Então Yansan parte em direção ao Orum até a casa da grande Iá, mãe da cozinha. Olha, gente, uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, Dentro do candomblé, dentro do culto tradicional, existem muitas mães do fogo, tá? E a Agé, na minha tradição, é uma das mães do fogo. Pode ser que na sua tradição Iá Agé não seja, tá bom? Eu não estou aqui pregando verdade, estou falando aquilo que eu aprendi de forma oral na minha tradição, Eu acredito que dentro do cultural não existe verdade, existe a força da oralidade, e é importante a gente manter vivo o culto do ancestral. Vamos lá, então, continuando. Então, Yansan vai buscar para Xangô esse ebó. Quando ela chega até a casa de mãe do fogo, ela convida Yansan para entrar e ensina Yansan a preparar esse ebó, que são bolas de fogo que se chama cará. Yansan aprende a fazer o cará, aprende a fazer essas bolas de fogo e volta, em direção a Xangô, lealmente, para entregar a Xangô esse ebó preparado. No meio do caminho, Yansan, curiosa que só pensa: eu já sei como faz esse ebó, eu já sei como prepara, eu já sei como ele se chama, eu só não sei qual é o sabor dele e o que ele faz com a gente. Quer saber? Eu vou provar um pouquinho. E ela engole uma dessas bolas de fogo. Quando ela engole a bola de fogo, imediatamente ela sente aquele calor, a força do fogo, o poder do fogo, mas ela não sabe o que fazer com esse poder. Estrategista que só, então Yansan decide ficar em silêncio. E ela vai em silêncio em direção a Xangô. Quando ela chega até a Xangô, ela entrega para ele o poder. Quando Xangô recebe o ebó, ele come o ebó na hora. Ele come aquelas bolas de fogo. E quando ele come as bolas de fogo, na hora ele invoca a força do ebó. Cará! E quando ele grita cará, esse fogo sai de forma equilibrada da boca de Xangô. Justa e equilibrada. E Yansan, observando aquilo, então ela sauda e reverencia o seu esposo e diz: Obanixé Caô, cabiecile! E quando ela grita, o fogo sai da boca de Yansan também. Yansan foi a primeira a receber o poder do fogo da grande mãe do fogo. Então ali ela se torna também, uma mãe do fogo, quando ela recebe da Iá antiga do fogo esse poder do fogo, do qual ela recebe e compartilha com Xangô esse poder. Como uma grande matriarca, Yansan não guarda o poder só para ela. Ela compartilha essa sabedoria com todas as mulheres da sua comunidade. Todas aprendem a preparar o acará. Todas aprendem a desenvolver o poder da fala. Yansan é um grande símbolo matriarcal e de resistência aqui na diáspora. Esse Itã que eu estou contando para vocês hoje é um Itã que foi passado de forma oral dentro das casas de candomblé, das nossas matriarcas antigas, até mim, E que eu vou passar para as minhas filhas, para os meus filhos, e que vai ser continuidade através da oralidade. O cará, que hoje aqui em diáspora é conhecido como acarajé, é força e resistência matriarcal milenar. A gente tem como exemplo a ancestralidade da Irmandade da Boa Morte na Bahia, que foram mulheres escravizadas, que conseguiram a sua liberdade e, através da sua liberdade, elas começaram a vender acarajés e juntar o que elas recolhiam de recursos com esse acarajé para comprar a alforria das suas irmãs. Então, hoje a gente tem a Irmandade da Boa Morte, que é uma resistência ancestral, feminina, matriarcal, na Bahia, onde essas mulheres cultuam as suas mães antigas, as grandes Iás, as grandes Ialalorixás, as mães antigas. Então, Yansan, através desse Itã, ela pode nos ensinar sobre a força da oralidade
Yansan, ela era a única que podia até o Orum buscar esse poder para Xangô e compartilhar esse poder com a comunidade. Sem Yansan, Xangô não teria recebido o poder do Acará. Ele não teria recebido esse ebó. A cozinha é um lugar extremamente importante dentro dos candomblés. Sem a cozinha, não tem ebó. Sem a cozinha, não tem comida de santo. Sem as nossas grandes mães passando a sabedoria da comida de santo adiante, isso já teria se acabado. Então, quando nós estamos na cozinha preparando um ebó, preparando, né, uma comida para o santo, uma comida para o orixá, nós estamos em contato com esse fogo sagrado, essa grande mãe da cozinha. Né? E que nós possamos, através desse TAN, se empoderar também e nos nutrirmos do nosso poder pessoal, né? Que a gente possa se nutrir da nossa força de forma equilibrada e de forma que a gente possa se nutrir ao ponto de ter força o suficiente para compartilhar essa força e ser força comunitária. Assim, a gente tem axé de forma abundante e infinita, através da oralidade, através daquilo que é passado dos nossos mais velhos para os nossos mais novos, através da tradição. Que Yansan e Xangô seja axé na nossa vida. O Barinxé Caú Cabiecilha para Reuiá. Axé.